aprender a lidar com crianças que têm TDAH? Esse vídeo traz dicas bem práticas para cuidadores, para pais e para profissionais que trabalham com crianças que têm esse transtorno. Uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é organizar a rotina. Inclusive, muitas vezes a gente vai ter que fazer uma organização visual da rotina dessa criança. A depender da idade, a gente convida a criança a participar desse momento, porque a gente implica ela num processo de responsabilidade relacionado a isso. Então, a gente pode desenhar, pode escrever quais são os compromissos mais importantes dessa criança. E eu também sempre peço para a família pensar o que é mais difícil da criança fazer, porque a gente pode incluir nessa rotina visual e facilitar um pouquinho a vida dessa criança. Manter atividade física e atividades relaxantes, meditação, respiração lenta, enfim. Isso já está comprovado que ajuda a reduzir sinais e sintomas relacionados à dificuldade de controle de comportamento, irritabilidade. Então é sempre importante, inclusive independente de qualquer quadro do desenvolvimento. Um outro momento que costuma ser super difícil para a criança que tem TDAH é o momento de fazer o famoso dever de casa, a atividade de casa. Costuma ser um momento de muito desgaste e aí a gente precisa aprender a respeitar o tempo de atenção dessa criança. Quando a gente faz uma avaliação neuropsicológica, a gente tem uma noção um pouco melhor desse tempo. Então a gente respeita esse tempo, claro que a gente vai fazer todo um exercício para a gente conseguir aumentando esse tempo de sustentação da atenção, mas a princípio a gente tem que respeitar. Paralelo a isso, a gente tem que ensinar a criança a organizar o ambiente de estudo, então tem que ser um ambiente com pouco estímulo visual, pouco estímulo auditivo. Muitas vezes a posição que está a mesa e a cadeira interfere, então se puder colocar a criança de frente para uma parede, ajuda a ela se distrair menos. Organizar o material que vai ser necessário para ela executar os deveres de casa e deixar o mínimo de material possível, gente, na mesa, porque senão a criança vai ter muita coisa ali para poder ficar pegando e se distraindo. Eu sempre gosto de pedir que os pais estimulem a criançada a arrumar sua própria mochila. Isso envolve organização, responsabilidade, então é uma coisa também que eles podem fazer e que ajuda a desenvolver procedimentos. Esse é um outro aspecto super importante. A gente precisa ensinar crianças com TDAH a desenvolverem procedimentos. Para isso, muitas vezes, a gente vai precisar também de um recurso visual. Então, eu falei da rotina geral, que a gente monta a rotina geral da criança, mas algumas vezes para aspectos específicos. Vou dar um exemplo. Tomar banho. A Tati se distrai na hora do banho, fica lá, viajando no mundo das ideias e gasta um tempão tomando banho. Vamos desenvolver procedimentos para poder tomar esse banho. Então, primeiro, pegar a toalha ou verificar se a toalha está no banheiro. E aí tem um passo a passo para a gente tomar banho. Às vezes eu indico que os pais façam um passo a passo, coloque dentro de um plástico transparente e grude no banheiro. Tem aquelas canetinhas também que a criança pode ir ticando, sabe? À medida que ela for fazendo. Em alguns casos, a gente pode usar inclusive despertadores. Então, a cada 2 ou 3 minutos, o despertador vai tocar e aí ela tem que passar para a próxima etapa do banho. Esse é um exemplo. Outro exemplo de procedimento, tem crianças que não arrumam o quarto, né? Não conseguem ter esse nível de organização. Então, ensinar a arrumar a cama, o que é que vai fazer primeiro, é como se fosse mesmo um passo a passo, gente. Vamos lembrar que se a gente deixar essas crianças soltas para elas aprenderem intuitivamente ou fazerem algo de maneira sistemática, rotineira, elas não vão conseguir. Então, elas vão precisar da ajuda do adulto, tanto para poder clarear qual seria o passo a passo, que muitas delas ficam perdidas nesse momento, quanto para estar ali do lado, estimulando, reforçando, dando estímulo positivo, sempre elogiando o esforço em fazer alguma coisa, não só o resultado final, porque para elas é um esforço, e aí a gente vai ensinando essa criança a ter procedimentos. Então, só retomando, a gente faz a rotina geral, peço para os pais pensarem quais são os procedimentos do dia a dia, atividade da vida diária que está mais difícil de implementar. A gente seleciona esses e pode fazer um passo a passo mesmo, de acordo com o que é mais difícil para a criança. Por exemplo, escovar dente, uso do vaso sanitário, com higiene, com cuidado. Então, às vezes, usar lembretes visuais, post-its em lugares estratégicos, para dar descarga, para tomar cuidado para não sujar o vaso, para baixar a tampa do vaso, enfim, gente, pode ter qualquer comportamento. A gente pode pegar e fazer um passo a passo de procedimento.
para a criança ir repetindo e automatizando. Eu falei aqui de reforço positivo e de elogiar o processo, de elogiar o esforço além do resultado final. Crianças que têm TDAH, elas precisam mais de recompensas do que outras crianças. Eu gosto sempre de pensar em recompensas que estão implícitas ao que ela está fazendo. Então, ao fazer o dever, ela vai ter mais tempo para brincar depois. Essa é uma recompensa natural do processo. Muitas vezes a gente precisa colocar uma recompensa artificial. Então, olha, quando você finalizar isso, você pode fazer tal coisa, você pode escolher isso. Eu preciso inserir algo, acrescentar um elemento para que ela se sinta mais motivada, porque a criança que tem TDAH precisa de muita motivação para conseguir fazer alguma coisa. Eu não gosto muito de colocar coisas materiais, tá? Eu gosto sempre de colocar momentos, então escolher algo especial para a próxima refeição, escolher um filme que a família vai assistir, mas tem um detalhe. A recompensa, ela precisa ter uma força suficiente para que a criança faça aquele comportamento. Então, quanto mais difícil for o comportamento para a criança fazer, mais forte, mais importante tem que ser essa recompensa. Essa recompensa tem que ter um valor muito grande para a criança e o mais rápido possível. Então, ela faz o quanto antes a gente puder recompensá-la por ter feito melhor. A gente tem melhores ganhos, tá? Falas claras, objetivas, diretivas. Vamos lembrar que muitas vezes essa criança perde a atenção se a conversa demora muito. E a gente tem que pensar, gente, em resolução de problema. Tanto o adulto tem que pensar nisso, como a gente tem que ensinar a criança. Então, você quer que a criança, sei lá, faça uma revisão da atividade. Você não vai dar um sermão para ela sobre isso. Você vai falar uma fala curta, objetiva, e você vai ressaltar a importância dela fazer aquilo naquele momento. E vai estimular ela a fazer aquilo naquele momento. Nada de jogar para o futuro. Vamos lembrar que a criança com TDAH tem uma dificuldade enorme de postergar a recompensa para o futuro. Então não adianta falar da importância que vai ter para a vida dela. Ela estudar agora é uma coisa que ela vai usar na vida adulta. Então esse time é importante, a gente tem que saber o que falar, como falar, na hora que a gente vai falar. Muitas vezes quando a criança está desatenta, eu aconselho que toque na criança, para ela poder prestar atenção no que a gente está falando. Outra coisa, se a gente puder trazer recursos físicos, recursos visuais para o processo de aprendizagem, melhor, porque ela aí vai ter mais fontes de informação, além da via auditiva, que seria o adulto falando, o professor, enfim. Então, se a gente puder trazer recursos adicionais para o processo de aprendizagem, também é uma estratégia muito bacana. Dar pequenas responsabilidades para essa criança que não tem a ver só com ela. Eu gosto de começar com coisas que têm a ver com ela. Então, arrumar o próprio quarto, arrumar a cama, deixar o banheiro que usa organizado, mas a gente precisa ultrapassar essa perspectiva mais pessoal e a criança começar a ter responsabilidades que envolvem ali o ambiente que ela está, seja a casa ou seja a escola. Existem ainda jogos, brincadeiras que trabalham algumas competências, algumas funções neuropsicológicas que normalmente estão defasadas, no caso de crianças com TDAH. Gente, eu estou falando sempre crianças porque é o público que eu trabalho, crianças e adolescentes. Mas a gente pode fazer uma analogia também para a vida adulta, tá? Nada impede que a gente faça isso. Quais são as brincadeiras que eu gosto? Tem uma brincadeira que chama Tapão, é uma brincadeira de cartas, que envolve muito controle inibitório. Rouba-monte envolve atenção dividida, envolve flexibilidade, envolve também controle inibitório, porque você tem que esperar a vez do outro. Jogos de tabuleiro, em geral, envolvem atenção sustentada, porque são jogos que demoram mais, além de trabalhar também o controle inibitório, porque você tem que ir esperando a vez de cada um. Então, no dia a dia, a gente vai inserindo coisas que vai fazer com que essa criança se desenvolva, com que ela treine o que a gente precisa que ela treine. Outro exemplo, se a criança interrompe a conversa de um adulto, a gente pode pedir que ela espere, nem que seja por 10 segundos. E aqui já envolve muito a conduta e a orientação parental, que é uma coisa que a gente precisa fazer. Então, pedir para a criança esperar por alguns segundos, e aí a gente pode até abreviar o que a gente está falando e encerrar a nossa ideia um pouco mais rápido, porque a gente quer garantir que a criança consiga esperar, e aí a gente pode se voltar para essa criança e dizer, olha, agora que você conseguiu esperar, me diga, o que é que você quer? Então, a gente ainda ressalta que ela conseguiu esperar. Aos poucos, a gente vai aumentando esse tempo de espera e a criança vai se desenvolvendo. Outro exemplo é quando a criança está ali fazendo o dever e se desespera com a quantidade
de deveres que tem. Algumas crianças respondem bem a um checklist com tudo que ela tem que fazer no dia, que se assemelha um pouco à rotina, mas a gente pode reduzir esse checklist a um aspecto específico, como, por exemplo, a agenda escolar não deixa de ser um checklist. Então, algumas crianças precisam ver o que elas precisam fazer, mas algumas crianças podem ficar ansiosas, achando que não vão dar conta, ficarem muito preocupadas com o volume de coisas. E aí, muitas vezes, elas vão dizer, não acredito, eu tenho que fazer tudo isso, eu não vou fazer. E aí já pode vir até um comportamento mais de oposição diante da tarefa. Uma dica que eu costumo dar é, calma, vamos fazer uma coisa de cada vez. Agora a gente só precisa fazer essa página. Agora a gente só precisa fazer esse dever. E dá sempre a ideia que o adulto está ali do lado para prestar um suporte para essa criança. E aí vai ser um suporte emocional, claro, que também um suporte relacionado às funções neuropsicológicas necessárias para ela conseguir executar a tarefa. Essas são só algumas dicas, gente. Tem um montão de possibilidades quando a gente pensa em TDAH. Mas essas são dicas que eu costumo implementar no dia a dia das crianças que eu acompanho ou até mesmo que eu avalio. Eu faço um anexo de orientações que tem essas dicas bem práticas e aí eu acho que ajuda, assim, se a gente consegue implementar essas dicas, esses procedimentos, porque a criança vai ali no dia a dia, de fato, treinando em algo que é útil para a rotina dela.